Direito administrativo da organização do Estado, da organização político-administrativa da União, das competências da União, dos Estados e dos municípios. Forma de Estado e o modelo brasileiro. Existem 3 formas clássicas de Estado, e a diferença entre elas fica clara quando você pensa em quem manda e se é possível sair do país. No Estado unitário, o poder é centralizado, ou seja, existe basicamente uma única autoridade mandando. Já na federação, como o Brasil, o poder é dividido entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, que possuem autonomia, mas não podem se separar. Isso é que a doutrina chama de princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. Está prevista no artigo 1º da Constituição. Ou seja, nenhum ente pode se tornar independente. Por exemplo, um Estado brasileiro não pode decidir virar outro país. Já a confederação é diferente, porque os entes são soberanos e podem sair da União quando quiserem. Então eles possuem o direito de secessão. No caso do Brasil, o federalismo é classificado como centrífugo, por desagregação, pois o poder foi distribuído do centro para os entes. E também como federativo de 3º grau, pois envolve União, Estados e municípios. Além disso, é um federalismo cooperativo, previsto nos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, já que os entes atuam em conjunto. Por exemplo, na saúde, o SUS, há competência comum entre todos os entes. Disposições gerais. A soberania pertence ao Brasil como um todo, ou seja, quem já representa o país ou quem representa o país perante outros países é a República Federativa do Brasil. Isso é chamado de soberania estatal, característica do Estado. Já União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem apenas autonomia, que é tríplice: política, administrativa e financeira. A tão conhecida FAP, Na prática, um município pode se organizar e administrar seus recursos, mas não pode contrariar a Constituição Federal. Deixa eu só ver se está muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Eu acho que tá bom. Aqui. Os territórios federais, previstos no artigo 18, parágrafo 2º, não possuem autonomia e integram a União, sendo considerados pela doutrina como autarquias territoriais. Atualmente, o Brasil não possui territórios. Além disso, o artigo 19 da Constituição traz vedações federativas, que caem muito em prova. O Estado brasileiro é laico, não pode estabelecer religiões, não pode recusar fé a documentos públicos. Isso a gente chama de princípio da fé pública. E também não pode criar distinções entre brasileiros. Esse é o princípio da isonomia federativa, como dar vantagem em concurso apenas para moradores de um estado. A União possui dupla personalidade. Atua internamente como ente federativo e externamente representando o Brasil nas relações internacionais. Isso explica por que apenas ela exerce a soberania externa, como declarar guerra ou manter relações diplomáticas. Seus bens estão listados no artigo 20 da Constituição Federal e inclui elementos de interesse nacional, como rios que atravessam mais de um estado, terras indígenas e ilhas oceânicas. Em relação às competências, a Constituição organiza isso de forma bem cobrada em prova: competências exclusivas da União. Podemos falar que são administrativas e indelegáveis, como emitir moeda. Competências privativas, nós podemos falar que são legislativas, mas podem ser delegadas por lei complementar, além das competências comuns, exercidas por todos os entes, e competências concorrentes, nas quais a União faz normas gerais e os estados, distritos federais, complementam. Então, competências concorrentes, competências comuns,
exercida por todos os entes da União, competências privativas, que são legislativas, mas podem ser delegadas por lei complementar, interessante, e competências exclusivas, que são administrativas e indelegáveis, como emitir moedas. Então são competências, né? E a União possui dupla personalidade, porque atua internamente como ente federativo e externamente representando o Brasil. Os Estados-membros. Os Estados possuem autonomia e se organizam por meio de suas próprias constituições, exercendo o chamado poder constituinte derivado decorrente, ou seja, um poder limitado que deve respeitar a Constituição Federal. Então ela possui poder constituinte derivado decorrente. Na prática, eles podem se organizar, mas não podem contrariar normas constitucionais superiores. Uma ideia central aqui é a competência residual ou remanescente. O que isso quer dizer? Tudo que não for da União nem dos municípios fica com os estados. Isso é competência residual ou remanescente. Seus bens estão no artigo 26 da Constituição Federal e incluem recursos naturais e locais. Além disso, os deputados estaduais seguem proporcionalidade em relação aos federais e possuem imunidades parlamentares, tanto materiais quanto formais, semelhantes às dos deputados federais, o que costuma cair bastante em prova, tá vendo aí? Então, os deputados estaduais, possuem imunidades parlamentares, tanto materiais quanto formais. E os estados também possuem competência residual ou remanescente, que é tudo que não for da União nem dos municípios fica com os estados. E também exerce o poder constituinte derivado decorrente, poder limitado que deve respeitar a Constituição Federal. Interessante. Os municípios. Os municípios possuem autonomia, mas não têm constituição própria, sendo regidos por lei orgânica, aprovada em 2 turnos por 2/3 da Câmara. Aprovada em 2 turnos por 2/3 da Câmara. Isso não é poder constituinte, mas sim um processo legislativo qualificado. Na prática, funciona como uma constituição local, mas subordinada à Constituição Federal. Então, os municípios possuem lei orgânica. Existe segundo turno para prefeito apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores. Os vereadores possuem apenas imunidade material, que é relacionada a opiniões, palavras e votos. E essa imunidade material é restrita ao território do município, o que é uma pegadinha comum. Já os prefeitos possuem foro por prerrogativa de função, sendo julgados por tribunais, como TJ, TRF ou TRE, enquanto vereadores, em regra, não possuem foro especial pela Constituição. Então, vereadores podem ir para a justiça, né? O único que possui foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, é prefeitos. São julgados por tribunais. Os vereadores possuem apenas imunidade material, que é opiniões, palavras e voto. O que é imunidade formal mesmo, hein? Não lembro, cara. Tem uma imunidade que se estende, parece, depois do cara, mesmo depois do cara não ser mais deputado, ele continua com a imunidade, né? Mas os vereadores possuem apenas imunidade material. Reorganização territorial. A criação de estados exige plebiscito com a população diretamente interessada e aprovação do Congresso Nacional por lei complementar federal. A ideia é garantir participação popular e controle político sobre mudanças territoriais relevantes. Já a criação de municípios depende de 3 requisitos clássicos que caem em prova. Primeiro, lei estadual, plebiscito e estudo de viabilidade municipal. Além de ocorrer dentro do período definido por lei complementar federal, atualmente isso está travado pela ausência dessa lei, o que é uma observação importante de prova. Então a criação de municípios depende disso aí, lei estadual, plebiscito, quer saber a população interessada, né? E estudo de viabilidade municipal. Então a criação de estado exige plebiscito, aprovação do Congresso Nacional por lei complementar federal. Olha.
E a criação de município precisa de 3 requisitos, que é lei estadual, plebiscito e estudo de viabilidade municipal, saber se vai valer a pena ou não criar aquele município, né? Então ocorre dentro do período definido por lei complementar federal. Deve ocorrer dentro de período definido por lei. Isso está travado pela ausência dessa lei complementar federal, o que é uma observação importante. Vamos falar sobre vacância e posse. A Emenda Constitucional 111 de 2021 alterou as datas de posse, estabelecendo que a partir de 2027 o presidente toma posse em qual dia? 5 de janeiro. E os governadores em 6 de janeiro. Enquanto prefeitos continuam em 1º de janeiro. Isso pode aparecer em prova como atualização legislativa. Na hipótese de dupla vacância, que é quando nem o prefeito nem o vice pode assumir o cargo, aplica-se a regra do tempo restante. Se faltarem mais de 6 meses para o fim do mandato, a eleição é direta. Se faltarem mais de 6 meses para o fim do mandato, se faltarem mais de 6 meses, entendi. Para o fim do mandato, a eleição é direta. Se faltarem menos de 6 meses, a eleição é indireta, realizada pelo Legislativo, quando a causa for eleitoral. Essa distinção é importante porque as bancas costumam explorar esse detalhe. Então é isso, né? Na hipótese de dupla vacância, aplica-se a regra do tempo restante. Se faltarem mais de 6 meses para o fim do mandato, a eleição é indireta. Se faltarem menos de 6 meses, a eleição é indireta. É isso aí, vacância e posse. Outras classificações de federalismo. Além da classificação tradicional, a doutrina apresenta outras formas de entender o federalismo, que costumam aparecer em prova como conceitos teóricos. O federalismo orgânico é aquele mais centralizador, no qual a União tem mais força e os estados têm menos autonomia. Esse modelo foi observado no período da ditadura no Brasil, quando o poder ficava mais concentrado no governo federal. Na prática, é uma federação que funciona quase como um estado unitário disfarçado. O federalismo de integração também dá maior peso à União, mas com foco na integração nacional. A ideia é evitar desigualdades regionais e promover desenvolvimento conjunto. Por exemplo, quando o governo federal cria políticas nacionais para equilibrar regiões mais pobres com mais ricas, ele está atuando com essa lógica. Federalismo de integração. Já o federalismo de equilíbrio busca evitar conflito entre entes, distribuindo competências de forma mais harmônica. Um exemplo clássico é a criação de regiões metropolitanas, onde vários municípios precisam atuar juntos, mesmo mantendo sua autonomia. Repartição de competências legislativas. Repartição de competência. Esse é um dos pontos mais cobrados em prova porque envolve saber quem pode legislar sobre o quê. A competência privativa da União significa que, em regra, só a União pode legislar sobre determinados assuntos. Para memorizar, você pode usar o mnemônimo capacete de PM. CAPACETEPM. Vamos lá. Competência privativa da União vai incluir direitos, por exemplo, civil, direito agrário, direito penal, direito aeronáutico, direito comercial, direito eleitoral, direito do trabalho, direito espacial, processual e marítimo. Tudo isso aí é competência exclusiva ou privativa da União. Isso significa que o Estado não pode criar sua própria lei penal ou eleitoral, por exemplo. Tudo que envolve esses capacete PM aqui, ó, civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. O Estado não pode criar, porque isso é o que? Competência privativa da União. Já a competência concorrente quer dizer o quê? Quando permite que União, Estados e Distrito Federal legislem sobre o mesmo tema, mas com uma hierarquia. Então a União faz normas gerais, os Estados e Distrito Federal complementam. Então o mnemônico aqui é TUPEF: tributário, urbanístico, penitenciário, econômico, financeiro e orçamentário. Isso sim são de competência concorrente, mas obedecendo uma hierarquia.
Normas gerais criadas pela Constituição, pela União, né, que vai fazer as normas gerais. E os estados e distritos federais vão poder complementar. Então não esqueça. Competência concorrente são direitos tributários, urbanístico, penitenciário, econômico, financeiro e orçamentário. Um exemplo ajuda a fixar. Na educação no direito tributário, a União estabelece regras gerais, mas os estados detalham conforme sua realidade. Um detalhe muito cobrado é o chamado efeito da ausência de norma geral. Se a União não legislar sobre norma geral, os estados podem exercer competência legislativa plena, mas se a União legislar depois, suspende-se a eficácia da lei estadual no que for contrário. E uma dica prática. 2 temas do TUPEF. Uma dica... Ai, cadê? Desculpa. E uma dica prática. Dos temas do TUPEF, a maioria envolve dinheiro, o que ajuda a memorizar. É verdade, né? Então, tributário, dinheiro. Urbanístico, nem tanto, né? Mas penitenciário também não. Mas o econômico, financeiro e orçamentário envolvem dinheiro. Então, não lembrar disso, tá? Competência concorrente. E o capacete PM é a competência privativa, né? Muito bom. Delegação e papel do Distrito Federal. Embora a competência do artigo 22 seja chamada de privativa, ela não é absolutamente fechada. O parágrafo único do artigo 22 permite a chamada delegação legislativa, ou seja, a União pode autorizar estados e Distrito Federal a legislarem sobre questões específicas dessas matérias, desde que por lei complementar federal. Na prática, isso é uma exceção e costuma cair em prova justamente por esse detalhe. Ela não é absolutamente fechada. O parágrafo único permite a chamada delegação legislativa, ou seja, a União pode autorizar Estado e Distrito Federal a legislar sobre questões específicas dessa matéria, desde que por lei complementar federal, entendeu? Então, assim, embora o capacete PM seja privativo, a União pode fazer delegação legislativa, que é o quê? Beleza, isso aqui é privativo de mim? É. Mas eu vou autorizar vocês, a partir de uma lei complementar federal, eu vou autorizar você a legislar sobre questão específica dessas matérias, entendeu? Então, não esqueça disso. É privativo, mas pode ser delegado legislativamente para os estados. A União pode delegar, né? Interessante demais. O Distrito Federal tem uma característica única. Ele é um ente híbrido, pois acumula competências típicas de estado e de município. Isso significa que ele não se divide em municípios e exerce ao mesmo tempo funções estaduais e municipais. Olha que interessante. O Distrito Federais exerce funções estaduais e municipais. Ele legisla tanto sobre temas estaduais quanto sobre assuntos locais, o que o diferencia dos demais entes. Legal. Autonomia municipal e regiões metropolitanas. A autonomia dos municípios é garantida pela Constituição, mas não é absoluta. Em alguns casos, ela precisa ser compatibilizada com interesses maiores. Um exemplo importante vem do entendimento do STF sobre regiões metropolitanas. Quando vários municípios fazem parte de uma mesma região, certas decisões precisam ser tomadas de forma integrada. No caso do saneamento básico, o STF entende que os municípios não podem agir isoladamente dentro de uma região metropolitana, sendo obrigatória a atuação conjunta. Isso não viola a autonomia municipal, pois prevalece o chamado interesse comum regional, que é superior ao interesse isolado de um único município. Na prática faz sentido. Não dá para um município cuidar sozinho de algo que afeta toda a região, como água e esgoto. Vendo aí, ó. Autonomia municipal e regiões metropolitanas. Então a autonomia dos municípios não é absoluta, tá vendo? Quando vários municípios fazem parte da mesma região, certas decisões precisam ser tomadas de forma integrada entre elas, tá vendo aí, ó? Vendo aí? O município tem autonomia, mas se existe uma região metropolitana, por exemplo, vários municípios fazem parte da mesma região, então precisa ser tomada decisões em conjunto. Saneamento básico, tá vendo? Os municípios não podem agir sozinhos porque tem autonomia, né? Saneamento básico é para todos e vai pegar mais de uma região, então é obrigatória a ação conjunta. Interessante. Coloquei aqui termos chaves para memorização, pra gente saber o que é, tudo mais.
Dupla vacância ocorre quando 2 cargos principais ficam vagos ao mesmo tempo. A forma de eleição depende do tempo restante do mandato. Dupla vacância. Tem que entender isso. Será que a gente lembra? Capacete PM, mnemônico de competência privativa. Tupef, mnemônico de competência concorrente. Então, ó, dupla vacância. Deixa eu ver aqui onde foi que a gente viu isso. Vacância e posse? Aí, ó. Na hipótese de dupla vacância, aplica-se a regra do tempo restante. Se faltarem mais de 6 meses para o fim do mandato... Ah, entendi. Se o prefeito... ou o presidente, né? Se o presidente, o prefeito mesmo, e o vice morrerem faltando 6 meses... Falta 6 meses para o fim. O que vai acontecer se faltar 6 meses? Se faltar mais de 6 meses, né? A eleição é direta, então vai pegar o povo, né? Se faltar menos, a eleição é indireta. Pra ser mais rápido, né? Por causa quando a causa for eleitoral. Vendo aí? Menos de 6 meses é indireta. Menos de 6, indireta. Muito bem, deixa eu pegar aqui o Gemini. Deixa eu fazer uma pergunta a ele aqui. Ver se ele vai me responder. Porque quando eu fiz esse resumo, eu não tava usando, né, o Gemini. Mas agora eu estou, então. Eu acabei de estudar sobre esse tema aqui. Que isso, cara? Que estamos aqui o quê, mano? Ah, por causa da música que tá tocando, né? Deixa eu pausar aqui rapidinho. Eu acabei de estudar sobre esse tema aqui. Tá vendo aí? É por causa da música. E eu vou dar continuidade ao meu estudo para um concurso de tribunal e gostaria de saber o que é que mais cai. Meu estudo é de nível médio. Então você vasculha a internet pesquisando o que pode mais cair desse tema aqui e coloque para mim os principais pontos que eu não devo esquecer. Olha, a organização político-administrativa, né? O artigo 18 é a porta de entrada e cai muito em nível médio. Os componentes, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissociável ou indissolúvel da União, tal, isso que eu sei. A banca vai dizer que a União possui soberania e os estados possuem autonomia. Cuidado, quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Olha, o todo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem apenas autonomia financeira, administrativa e política. Olha que interessante, velho. Então, a União possui soberania. Olha, não, né? Eu colocaria que sim, velho. Não é, olha. Mas, peraí. União é o quê, velho? Pra mim, União era exatamente a República Federativa do Brasil, que é o todo. Quando o cara fala União decide, não é o todo, não? Não é o Brasil todo? Não entendi agora. Mas, enfim. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, possuem apenas autonomia financeira, administrativa e política, ué. Tá vendo aí? Não esquecer disso, velho. Territórios federais. Os territórios não são entes federativos. Eles não têm autonomia e integram a União. São como bairros ou autarquias da União. O Brasil não possui territórios, né? Isso aqui eu já sei. Então eles não são entes federativos, os territórios. O segredo das competências, verbos versus substantivo. O maior desafio desse tema é não misturar as competências administrativas. Fazer e executar. Como a legislativa, criar leis. Existe um macete gramatical infalível que os conselhos usam para matar 90% das questões. Competências administrativas, mão na massa, tá vendo aí, ó? Começam sempre com um verbo no infinitivo, assegurar, declarar, instituir e proteger. Competência exclusiva da União, tarefas pesadas que só a União faz, ninguém mais mete a mão. Emitir moeda, declarar guerra, assegurar a defesa nacional. Então é mão na massa, tá vendo? Competências administrativas. Competências comuns de todos.
coisas de interesse social, onde todo mundo trabalha junto. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então seria proteger o meio ambiente, cuidar da saúde, assistência pública, guardar a Constituição, todos, tá vendo aí? Assistências comuns de todos. Então é isso. Competências legislativas, a gente viu administrativa e agora legislativa, que tem a ver com escrever leis, né? Competência administrativa é mão na massa, competência legislativa é escrever leis. Começa sempre com um substantivo, direito, normas, diretrizes. Competências legislativas privativas da União. Assuntos que exigem uma lei igual para o país inteiro. Tá vendo aí? Lembrando que existe a delegação, né? Elas podem delegar sim, através de lei complementar que o Estado faça, ao invés de mesmo sendo privativa. Temos também competências legislativas concorrente. A União, os Estados, o Distrito Federal a União, os Estados e o Distrito Federal iriam lei juntos. O município fica de fora aqui, olha, tá vendo aí? Com competências legislativas concorrentes. A União, os Estados e o Distrito Federal criam leis juntas. E o município fica de fora. A União cria a regra geral e o Estado adapta para sua realidade. Isso é competência legislativa concorrente. Caraca, tô com sono, velho. O Brasil acabou de perder hoje. Não faz nem uma hora que o Brasil perdeu pra Noruega, galera. 2026. Tô com vontade de chorar aqui, mas beleza. Vamos estudar, né? As duas principais pegadinhas de prova. Pegadinha 1, o capacete PM. Não é capacete D, PM não, é capacete PM, né? Cada letrinha significa uma coisa. A banca vai cobrar um ramo do direito que é estadual ou concorrente e dizer que é privativo da União. Para blindar sua mente, memorize os ramos do direito que são exclusivamente legislativos ou legislados pela União como mnemônico do soldado. Então, capacete PM, civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. É capacete PM, certinho. Se você decorar isso, acabou, né? Se a banca disser que o Estado do Ceará pode criar uma lei sobre direito penal ou direito processual, tá errado. É competência privativa da União. Pegadinha 2, o direito penitenciário, a maior armadilha. Olha o perigo. Direito penal é privativo da União. Mas o direito penitenciário, que cuida dos presídios e da execução das penas, é de competência concorrente, galera. As bancas trocam essas duas palavras o tempo todo. Então, lembrando que capacete PM, quando tem um P lá, não é penitenciário não, é penal, tá? Isso aí é privativo, penal. Mas o penitenciário é concorrente, não esquecer. O que focar em estados e municípios? Bem dos estados. O foco total aqui são as águas superficiais ou subterrâneas. Se a água nasce e corre toda dentro do território do estado, ela é do estado. Se ela banha mais de um estado ou serve de limite com outro país, ela é da União. O São Francisco, então, ele é o que, galera? Ele é um bem da União, porque ele passa por vários estados. Então, lembrando, né? Bens dos estados seria águas superficiais ou subterrâneas, mas apenas se ela nasce e corre dentro do território do estado. Aí, nesse caso, sim, ela é do estado, tá? Se ela banha mais de um estado ou serve de limite com outro país, ela é da União. Competência dos municípios. Duas palavras-chave que garantem um ponto: interesse local e transporte coletivo urbano. Olha lá. Município, interesse local e transporte coletivo urbano, que tem caráter essencial, né? Sempre que a questão falar de organizar serviços de interesse estritamente local, como fixar o horário do comércio, organizar a coleta de lixo, a competência é do município. Então, nunca esquecer, né? Aqui tem um resumo. Tipo de competência. Exclusiva, só a União. Começa com verbo, né? Emitir, manter. Privativa da União, pode delegar aos estados. Começa com substantivo, direito civil. Pode delegar aos estados, tá vendo? Comum. Então, mesmo sendo privativa, pode sim, através de lei complementar, né? Lá. Lei complementar, ó, pode delegar aos estados por LC, lei complementar.
Competência comum, União, Estados e Municípios, começa com o verbo de proteção, proteger e tudo mais, né? Saúde e tal. Concorrente, União, Estados e Municípios. Aliás, cuidado. Competência concorrente não tem município. É União, Estados e Distrito Federal. E vai começar com substantivo como direito tributário, né? Não vai ter verbo. Olha que interessante, velho. Vale muito a pena assistir esse mnemônico sobre competências. Perguntar se tem algo mais aqui, pra ver se ele vai me dizer. Algo mais? Que isso, cara? Algo mais? Eita, tô digitando mal, hein? Vamos ver o que ele vai me dizer. Olha lá, a linha tênue dos serviços bancários. Não sei se aqui aconteceu. As bancas adoram confundir o candidato, misturando o funcionamento das agências bancárias, que é interesse local, com o sistema financeiro em si, que é o da União. Olha lá, o que o município pode fazer? Criar leis, exigindo instalação de portas giratórias, câmeras de segurança, banheiro para cliente, divisória entre as caixas. E é mais cobrada tempo máximo de espera na fila do banco. Tudo isso é considerado assunto de interesse local. O que o município não pode é definir o horário de funcionamento dos bancos. O STF editou a súmula vinculante 19, determinando que fixar o horário bancário é competência da União. Tá bom. Regra do cinto de segurança e do capacete. Imagine um estado e município decida criar uma lei obrigando o uso de um novo item de segurança para motoristas ou motociclistas dentro do seu território. Isso é válido? Não. O STF diz que não. Já cansou de declarar a inconstitucionalidade lei estadual ou municipal que tenta legislar sobre trânsito. Aí, ó. Então não pode legislar sobre trânsito, tá vendo? Um estado ou município não pode criar lei de trânsito com obrigatoriedade de farol aceso, de capacetes específicos ou multas locais, não. A justificativa é: competência sobre trânsito e transporte é privativa da União. Estados e municípios não podem criar regras próprias de trânsito. Não esqueça disso. O alcance do direito do consumidor no município, tá vendo? Embora o direito do consumidor seja uma competência concorrente, então vai ter União, Estado, Distrito Federal, deixando o município teoricamente de fora, né? Olha lá. O STF abriu uma exceção. Os municípios podem legislar sobre o consumo se houver um nítido interesse local envolvido. Olha. Direito do consumidor. Então, exemplos. Olha lá, o município pode legislar sobre consumo se houver nítido interesse local. Exemplos aceitos pelo STF. Leis municipais que obrigam os supermercados a disponibilizar funcionários para empacotar as compras. Olha! Leis municipais que obrigam os supermercados a disponibilizar funcionários para empacotar as compras. Leis que obrigam a instalação de hidrômetros individuais em condomínios ou que proíbem a cobrança de estabelecimentos em shoppings. Estacionamento, leis que proíbem a cobrança de estacionamento em shoppings caso o cliente gaste um valor mínimo. Se afeta diretamente o cidadão daquela cidade do dia a dia, o município pode agir, tá vendo aí? Interessante, velho, olha. Então, direito do consumidor nos municípios. Vendo aí? Então, lembrando que direito do consumidor é uma competência concorrente. E nas competências concorrentes, você lembra que os municípios não fazem parte. Só que o STF falou que legislar sobre consumo se houver nítido de interesse local envolvido. O STF, ele disse que o município pode agir, tá vendo aí, ó? Então é concorrente, mas teoricamente o município pode agir nesses casos específicos aí, ó. Interessante. O Distrito Federal e sua natureza híbrida. O Distrito Federal é um ente federativo peculiar e as bancas adoram explorar porque ele não pode ser dividido em municípios. Então ele acumula competências legislativas e administrativas dos estados e municípios ao mesmo tempo, né? Entre 2 em 1. Pode criar lei sobre direito tributário estadual, como IPVA, e ao mesmo tempo legislar sobre coleta de lixo e horário de comércio local. Olha, tá vendo aí? Então as duas coisas. Resumo das súmulas que você deve fixar. Súmula vinculante 19, compete à União fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos bancários. Compete à União o horário de funcionamento. O Estado ele pode falar sobre algumas coisas, né? Porta giratória, algumas coisas desse tipo, mas o horário de funcionamento é exclusivo da União, privativo, né?
E a súmula 38 é da competência do município fixar o horário de funcionamento do comércio local. O município fixa o horário do funcionamento do comércio local. Atenção para não confundir comércio geral com agência bancária, exatamente. Pronto, então é isso, galera. Terminamos aqui. Tópico 3. Da organização do Estado, da organização político-administrativa, da União, das competências da União, dos Estados e dos municípios. Competência da União, capacete PM. Competência dos Estados, a gente viu que é o competências concorrentes, né? Privativa da União é capacete PM. Concorrente é... Como é o... Bofeto? Como é? Não, eu vi aqui, pô. Deixa eu pegar aqui. Tupéfo. Competência concorrente que o município não faz parte, tá? Não vamos esquecer disso. É apenas União, Estado e Distrito Federal. Tupéfo é a concorrente. E privativa é o capacete PM. Lembrando que as privativas, através de lei complementar, pode ser delegada aos estados. Valeu, um abraço.